Boa noite para todos. 19 de maio de 2016, a gente inicia essa segunda temporada do Gênesis, né? Aqui cabe uma explicação. Essa aparente interrupção das atividades do ser funcionou como uma espécie de inverno. O inverno é curioso porque as coisas acontecem no interior da Terra. E quando vem a primavera, ela é na verdade um fruto, né? uma florescência daquilo que aconteceu em oculto. Nós estamos aqui na nova sede, cedida pelo Lar Fabiano de Cristo, aqui nas adjacências do Barreiro, né? No bairro de Belo Horizonte. Temos um novo estatuto, várias atividades foram planificadas, planejadas e nós estamos retomando. Já foi possível ver no site o podcast com Alberto Almeida. A gente convida todos para ouvir. Antes de ontem eu ouvi. Está muito interessante, muito gostoso, né? O Alberto é muito suave, muito agradável a conversa dele. Retomamos também os 7 Minutos com Emmanuel, já tem episódio novo. E hoje nós retomamos o Gênesis, a segunda temporada do Gênesis. E várias outras atividades também do ser vão ser aos poucos implementadas, né? Principalmente as novas atividades estão sendo planejadas, projetadas. Hoje, como a gente inicia algo muito novo de tudo que já foi feito até aqui, dessa primeira temporada, de todos esses episódios que foram comentados do Gênesis, eu queria só fazer um comentário prévio de como que vai seguir esse curso do Gênesis, né? Como que a gente pretende estudar essa obra. É claro que os primeiros capítulos do Gênesis, 1, 2, 3, 4, nós estamos estudando bem detalhado, quase que versículo a versículo, mas 2, 3 versículos por episódio, né? Mas adiante não vai ser possível seguir isso, porque o livro é muito grande e também perde um pouco o propósito. Então a gente vai tentar explicar aqui um pouco da estrutura desse curso Gênesis. O livro de Gênesis, na tradição judaica, que é a tradição que concebeu e que guardou esse livro, ele é visto como o livro das gerações. Ou, em hebraico, Toledot. O livro das gerações. Gerações mesmo. Então, você dá os pais, os patriarcas e as descendências. E se divide costumeiramente em 10 partes. Nós vamos seguir mais ou menos essa estrutura. Por quê? Porque o livro Gênesis bíblico é o livro dos primórdios. Ele é o livro do alicerce. Toda a Bíblia, ou seja, toda a coleção de livros que foram reunidos e que recebeu o nome de Bíblia, se assentam, se apoiam nesse alicerce que é Gênesis. Mas não é um apoio apenas conceitual, ele é um apoio também literário. O livro de Gênesis ele é primordial, inclusive em artifícios literários. A maneira como Gênesis conta a história, o tipo de história que Gênesis conta, os assuntos que Gênesis aborda vão ser copiados, vão ser desenvolvidos e nós podemos dizer que todo livro da Bíblia, incluindo os livros do Novo Testamento, dialogam com Gênesis. Todos. É impossível fazer um estudo sério, profundo, fundamentado de qualquer livro bíblico, seja uma carta de Paulo, seja um evangelho, sem a referência ao livro de Gênesis.
Esses livros estão sempre dialogando, como se Gênesis fosse o grande patriarca. Então também, se nós imaginarmos cada livro da Bíblia como uma geração, como uma nova geração, o patriarca de todos eles, o pai, a mãe de todos, é esse livro, Gênesis. É importante a gente entender isso, muito importante. E ao falar das gerações, a primeira delas é a geração adâmica. Então, o início do livro Gênesis, o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e parte do capítulo 4 estão voltados para o patriarca da humanidade, o grande patriarca humano que é Adão. E depois nós vamos tendo outros que vão encabeçando a lista das gerações. E nós vamos seguir essa ordem. Então, por exemplo, nós vamos estudar Abraão, Isaac, Jacó, aquela história de José, até se encerrar o livro de Gênesis. Vamos pegar essas grandes gerações, vamos entender um pouco dessa simbologia, entender um pouco desse traçado, desse trançado, né? Porque isso aqui é uma coxa de retalhos, é quase que um tapete. E a gente precisa encontrar essa tessitura de cada um e onde que eles se conectam para formar um todo. Então essa é a nossa ideia, esse é o nosso percurso. E nós estamos aqui no início do início, né? Na Gênesis de Gênesis. Até agora nós estudamos 5 dias. 5 dias. Num esquema de dia, que a gente já comentou aqui, não tem nada a ver com a nossa contagem de 24 horas. Nada a ver. Até porque o nosso sistema de contar dia, 24 horas, é baseado no movimento da Terra em torno do Sol. O Sol só foi criado no 4º dia de Gênesis. Então não tem como contar o 1º, o 2º e o 3º, porque não tinha Sol. No 1º dia, por exemplo, a Terra era sem forma. Então não dá nem para imaginar um globo formado girando em torno do Sol, né? Ou girando em torno de si mesmo. Quando ele gira em torno do Sol, você tem um ano. Quando a Terra gira em torno do próprio eixo, você tem o dia. Mas para isso eu preciso do Sol. Não adianta só a Terra girar se eu não tenho Sol. Então eu não posso falar em dia nem em ano. O que isso nos revela? Então, o primeiro ponto aqui de Gênesis, né, que nós já estamos em condição disso. Nos revela algo que os sábios da antiguidade, os sábios do povo hebreu sempre advertiam. Ninguém parte para um estudo bíblico sem dominar o primeiro nível do estudo bíblico, ou do estudo da Escritura, que é o Peshat. O nível Peshat é um nível literal, mas tem que tomar cuidado com o literal. Tomar muito cuidado com o literal. Talvez a tradução ideal fosse: o primeiro nível é o nível literário. Literário. O que significa o nível literário? Entender que isso aqui é um poema. E de fato é. Quando se traduz para o português, a gente perde, eu diria, 60% desse poema. O capítulo 1, 2, 3 que nós vamos estudar é um poema. Dá até para separar. Ele tem até sonoridade, tem até rima, dá para fazer um Parnaso de além-túmulo. Identificar. Como de fato foi feito. Nós tivemos um grande poeta mesmo, Haroldo de Campos, meu xará. O Haroldo de Campos traduziu Gênesis.
Aí você pergunta, poxa, mas por que um poeta feito famoso, né, de São Paulo, cismou de traduziu tanta coisa, né? Um literato assim tão famoso, tão competente, um crítico literário tão famoso, se aventurou para traduzir Gênesis. E a primeira coisa que ele vai dizer é isso: olha, isso aqui é um poema. E interessante que na tradução dele ele colocou no formato de poema, ele teve um cuidado de, ao traduzir para o português, manter certas coisas da poesia do texto. Então, o primeiro nível da interpretação é o nível literário. Por isso que a gente busca fugir da interpretação fundamentalista. Então, para aquela mente que ainda está assim limitada, que enxerga o texto de uma forma literal e que ainda acredita naquele dogma de que toda verdade está na Escritura, não há nenhuma verdade fora da Escritura bíblica, aí não tem como dialogar. Aí o diálogo fica quase que impossível, né? Porque a criatura, ao invés de fazer uma interpretação literária, ela começa a interpretar ao pé da letra, que também não é o desejado. O que a gente chama de interpretação literária? Essa, por exemplo, do dia. Mas não tem como você imaginar uma criação feita em 6 dias, de 24 horas. O sol só foi criado no quarto. Então, no texto, quem prestou atenção no texto, quem leu o texto, sabe que o dia aqui é outro. Eu vou dar outro exemplo aqui, que está separadinho aqui. Uma interpretação ao pé da letra. Adão foi o primeiro homem. O personagem Adão aqui é o primeiro homem. Não tinha nenhum homem e Adão recebeu o nome próprio, registrou no cartório, Adão, filho de Elohim, que o nome de Deus aqui é Elohim. Então, Adão, filho de Elohim, sem mãe. Não é? Se você fizer essa interpretação, você vai ter uma dificuldade, por exemplo, quando chegar no capítulo 4. Porque quando chega no capítulo 4, diz assim: e o Senhor colocou um sinal sobre Caim, que Adão recebeu a sua esposa Eva, que foi feita dele, ele adormeceu, né? Nós vamos ver isso. E o casal teve 2 filhos, Abel e Caim. E aqui, todo mundo já sabe, não queria contar o final, mas Caim mata Abel. E Deus colocou um sinal sobre Caim, a fim de que não fosse morto por quem o encontrasse. Caim se retirou da presença do Senhor, quer dizer, saiu do Éden, e foi morar na terra de Nod, a leste do Éden. Foi morar sozinho, né? Porque só tem a mãe e o pai dele, e o irmão que ele matou. Então, se você vem fazendo uma interpretação ao pé da letra, só tem 3 pessoas na terra. Mas o Caim foi para o leste do Éden, e lá ele encontrou sua mulher, que concebeu e deu à luz a Enoque. Agora a pergunta é: quando que foi criada essa esposa de Caim? Então, por isso que os sábios diziam: esse aqui tem que ser interpretado de forma literária. Quem está atento à literatura vai voltar para o texto e falar: não, Adão não é o primeiro homem. Porque isso aqui não está fazendo uma descrição biológica, antropológica. Isso aqui é um poema. E o assunto aqui não é biologia, não é antropologia, não é sociologia. O assunto aqui é religiosidade e espiritualidade. Esse é o assunto do poema. Então, esses cuidados que a gente precisa ter. Primeiro nível da interpretação, nível literário.
tem que ficar atento ao texto e navegar no texto todo. E eu diria que, se a pessoa ficar só, não precisa nem já se animar a tirar conteúdo espiritual. Se ela ficasse só no livro literário, ela já tirava muita coisa. Muita coisa. É o que nós vamos tentar demonstrar aqui, de fato é o que a gente já vem tentando fazer. Não é? Então, hoje, voltando para começar, nós vamos estudar o 6º dia. E tudo aqui, repito, é alicerce. Tudo é alicerce. Então a gente percebe que 1º dia, 2º dia, 3º dia, 4º dia, 5º dia representam uma seta para chegar no 6º. A culminância da criação é o 6º dia. Tudo aponta, tudo caminha para o 6º dia. Algo que nós gostaríamos de chamar a atenção aqui. Até a parte dos números aqui é importante. Porque o ser humano foi criado no 6º dia. Então, 6 é o número do homem. A marca da humanidade é o 6. Então a gente vai. E aí você pode pegar o 1. O que aconteceu no 1º dia? No 1º dia é um dia magnífico, porque você vê Deus agindo diretamente. E assim a gente vai caminhando com isso. Por quê? Todos os livros da Bíblia, ao falarem de 6, estão pressupondo que você leu Gênesis. Estão pressupondo. Não é? E aqui é gostoso, né? Porque se alguém pergunta assim, mas precisa estudar Gênesis? Eu não sei, depende. Você quer entender Apocalipse? Vai citar lá o 666, está dialogando com isso aqui, o 6º dia. Então, são detalhes. Isso aqui é porcelana pintada. É vaso grego. Cada detalhe aqui é modelo que vai ser utilizado em toda a literatura bíblica. Até aqui, tranquilo? Então, eu vou ler a narrativa do 6º dia, que a gente vai perceber isso. No capítulo 1, versículo 23, encerrou assim: houve uma tarde, uma manhã, 5º dia. Já comentamos isso aqui. Até a forma de contar dia é diferente, que é a forma judaica que se conta. O dia começa às 18 horas. E termina às 18 horas. Por isso que é tarde, manhã. Tarde, manhã. Tarde, manhã. Nós, ao contrário, nós contamos manhã, no sentido de luz, tarde, caminhando para a noite. Aqui é o contrário. Então o versículo 23 diz: houve tarde e manhã, 5º dia. E aí abre, olha como é que abre. Disse Deus que a terra produza seres vivos segundo sua espécie. Porque no 5º dia falou da água. Tudo quanto é ser marinho. E aqui começa o 6º dia na terra. Eu queria que a terra produza. Eu vou só pegar, esse é o versículo 24. Eu vou só pegar aqui um pouquinho desse versículo 24, que é só para ler uma coisinha aqui importante. Aqui, ó.
24. Vaiomer Elohim, Totse, Haaretz, Nefesh, Hayah. Ou seja, ser vivente, ou alma vivente. Alma viva. Isso aqui é muito interessante. Muito interessante. Sobretudo se a gente pega a chavezinha do Espiritismo, da doutrina espírita, para entender o conceito de alma, que é o princípio espiritual ligado a um corpo, corporificado. Interessante isso, né? Só para chamar essa atenção aqui. E aí diz assim, ó, que a Terra produza alma vivente segundo sua espécie. Quer dizer, tudo com a sua espécie, com as suas genealogias. Isso é interessante. O livro de Gênesis vai repetir isso toda hora, segundo a sua espécie, segundo a sua espécie. E o próprio livro está dividido em genealogias. Adão, aí vem Noé, Abraão, Isaac, as espécies. É algo que a gente tem que ficar atento. A estrutura total do livro de Gênesis revela a estrutura do micro. Então, o macro aqui é igual ao micro, é como se fosse um cristal. É um detalhe para a gente ficar atento. Segundo a sua espécie. Animais domésticos, répteis, feras, segundo a sua espécie, e assim se fez. Deus fez as feras segundo a sua espécie, os animais domésticos segundo a sua espécie, e todos os répteis do solo segundo a sua espécie. E Deus viu que era bom. Outra coisa que eu queria chamar a atenção aqui. Como que o texto é repetitivo? Aparentemente repetitivo. A ideia aqui é de espiral. Então, primeiro o texto anda com a gente 180. Depois ele completa os outros 180. Então, disse assim, ó, e Deus disse. Por que eu disse? Porque Deus cria com a palavra dele. A criação de Deus se dá com a palavra. Ele diz, aconteça isso. É a primeira parte. Depois ele faz. Faz. E finaliza o fazer com controle de qualidade. E viu que era bom. E viu que era bom. Que é uma lição para a gente. Uma coisa é você criar, ter uma ideia. Outra coisa é você executar. Nem sempre o que você está executando é o que você pensou. E muitos de nós ficam tão apaixonados com o que imaginou, que acha que o que fez está igual ao que imaginou. Até que alguém fala assim, eu não estou entendendo direito o que você pensou. Não, eu pensei em fazer isso. Olha, se você pensou isso, não foi nada do que você fez. Então, E aqui, voltando um ponto, eu vou chamar André Luiz. Muitas pessoas pegam o livro Evolução em 2 Mundos e ficam espantadas. Ficam espantados. Ou A Caminho da Luz, né? A Caminho da Luz e a Evolução em 2 Mundos. Porque lá há uma referência o seguinte. Tivemos um pequeno probleminha. E vieram os dinossauros. Que não era para ser daquele tamanho. Não era. Mas você não está lidando com pedra. Você não está pegando um pedaço de pedra. Olha, pega essa pedra, coloca lá. Não tem problema. Se você conseguir carregar, você vai pegar e vai levar para o outro lado, porque durante o percurso a pedra não vai reclamar. Agora, você não faz isso com um princípio inteligente, com um psiquismo que já está. Você não faz.
Porque um psiquismo, ele já reage. Ele responde. Então você propõe, mas a resposta pode não ser aquela. Então vê no laboratório. Aí vem um pouco para cá, você corrige rota. Foi o que aconteceu com os dinossauros. Então esse fazer aqui, esse fazer, a meu ver, revela todo o processo evolutivo. Não precisava ficar essa briga de criacionismo e evolução, né? Que na verdade esse é um problema americano, tá, gente? Isso não é um problema brasileiro. Vamos ser bem sinceros. Aqui no Brasil, nós, graças a Deus, não temos esse problema. O criacionismo é um problema norte-americano. Algumas pessoas fazem uma interpretação fundamentalista na Bíblia e não querem que se ensine nas escolas de biologia. Só querem que ensine em Gênesis, que eles acham mesmo que foi criado em 6 dias. E tudo pronto. Quer dizer, não leram o texto, não leram como literatura. Porque tem um fazer aqui. E disse Deus, produz a terra, animais, répteis. E depois que fez Deus, aí ele vai fazer. E depois ele viu que era bom. Então alguns... E aí prossegue o texto. Depois que ele viu que era bom, vai agora acontecer o ápice da criação. O ápice. Porque a criação termina no 6º dia. Então é uma imprecisão dizer, o livro de Gênesis diz que tudo foi criado em 7. Não, no 7º dia não foi feito nada. No 7º dia foi descanso. Nada. O 7º dia é o mais simples da descrição literária de Gênesis. E Deus descansou no 7º dia. E é curioso isso aqui, porque se você imagina que os dias são períodos, eles são grandes, são períodos grandes. E o período do descanso é gigante, porque é igual aos outros. Olha, no 6º dia foram criados todos os animais e o ser humano. Ele durou um tempo. O 7º dia tem a mesma duração. É algo muito interessante para a gente pensar. Nessa igualdade de períodos, e você ter um 7º aí de tudo, é o descanso. Então ele é longo, ele é grande, por isso que ele é uma lei, não? Agora olha que interessante aqui. Disse Deus, que é sempre assim, pela palavra dele, façamos o homem, a nossa imagem, como nossa semelhança, e que eles dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. Então ele ia ser o grande Senhor de tudo. E aí vem. Só que agora tem uma coisa curiosa. Não é narrado aqui um fazer. E fez Deus. E Deus criou o homem. Usa o verbo lá do início do primeiro dia. E criou Deus os céus e a terra. Não é mais um fazer. Interessante isso. Porque dá o tom da dignidade do que está sendo criado aqui. Deus criou o homem, a sua imagem. A imagem de Deus ele o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse:
Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Deus disse: eu vos dou todas as ervas que dão semente, que estão sobre toda a superfície da terra, e todas as árvores que dão frutos, que dão semente, e isso será vosso alimento. A todas as feras, a todas as aves do céu, a tudo que rasteja sobre a terra e que é animado de vida, eu dou como alimento toda a verdura das plantas. E assim se fez. Deus viu tudo o que tinha feito e era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã, sexto dia. Assim foram concluídos o céu e a terra com todo o seu exército. Céu e a terra com todo o seu exército. Para quem fica com a ideia de que exército é um aglomerado de militares para a guerra, por isso que Deus, no Gênesis, é chamado o Senhor dos Exércitos. Ou, Tsevaot também, a palavra para estrela, o Senhor das Estrelas. Olha que interessante. Deus concluiu no sétimo dia a obra que fizeram, no sétimo dia descansou depois de toda a obra que fizeram. Descansou. Deus abençoou o sétimo dia, o santificou, pois nele descansou depois de toda a sua obra de criação. Essa é a história do céu e da terra quando foram criados. Essa é a genealogia do céu e da terra. Agora, eu queria chamar a atenção para uma coisa aqui, que causa muita... Encerramos um ciclo. O capítulo 2 vai começar uma outra poesia. Essa é a primeira. Nessa primeira poesia, Adão não é nome próprio. No capítulo 2, Adão, o mesmo, passa a ser, aí agora, uma personagem dessa nova história. Então a gente queria chamar a atenção para alguns aspectos agora de literatura que vão ajudar muito a gente. Muito, 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 muito. E aí nós vamos ter que ir para o texto hebraico. Não tem jeito. Não tem jeito. Para a gente ir para o texto hebraico, deixa eu só seguir um pouquinho aqui. Lá no capítulo 3, vamos voltar, seguir um pouco adiante para a gente voltar. No capítulo 3, depois que tem todo aquele problema e que Adão e Eva são expulsos do Éden, né, é dito assim, no versículo 19: com o suor de teu rosto comerás teu pão, até que retornes ao solo. Solo, a palavra aqui, solo. Pois dele foste tirado. Pois tu és pó, e ao pó tornarás. Olha o problema de tradução. A pessoa está lendo a tradução, fala, solo. Ele foi tirado do solo e vai retornar para o pó. Vai retornar para o pó ou para o solo? O interessante aqui no capítulo 2, quando está falando da formação de Adão, diz assim, 2, versículo 7. Então Deus modelou o homem com a argila do solo, insuflou em suas narinas um hálito de vida
e o homem se tornou um ser vivente. Está no 2:7. Agora eu vou pegar o texto aqui no hebraico. Olha só. Então vamos lá. 2:7. Aqui eles põem os versículos tão pequenininhos que eu vou te falar uma coisa, viu? Olha. Está aqui. Vayetzer, que tem a ideia de formar, que Yetzer, modelar, esculpir. Então, é uma escultura, está esculpindo. Por que esse verbo aqui é importante? Porque você está dizendo que esculpiu. Como é que funciona uma escultura? O que faz um escultor? Ele tira ou põe? Tira. Não é? Todo mundo concorda? O escultor tira. E é no processo de tirar que ele modela. Alguém aí está pensando em evolução espiritual? A evolução, ela tira vícios, ela tira excessos, ela tira exageros. Mas o que fica é o que já estava. Está claro isso? Você pega um bloco, de repente o bloco toma forma. Ele não tomou forma porque você pegou uma coisa externa e colocou. Não é pintura, é escultura. Monolítica, né? Óbvio. Uma escultura monolítica. Foi tirado. Então, Vayetzer. E formou, aí vem o nome, o tetagrama, Elohim. Que é interessante. Aí eles chamam Adonai Elohim, né? O Senhor Elohim. Aqui o nome já está duplo. Et Adam. Quer dizer, e formou o Senhor Deus, Adam, Afar, Min Adamá. Formou o Adão da poeira de Adamá. Agora aqui vem a brincadeira. Adamá é terra vermelha. Aqui nós temos um problema de tradução, porque tem gente que vai traduzir por barro, argila. Aí haja imaginação. Mas o gostoso do texto hebraico é a brincadeira. Adamá, Adam. Terra, terroso. Ou terra, terreno. Entende? Quer dizer, formou o terreno. O ser terreno, o ser da terra, dessa terra. Isso é lindo. Isso é muito bonito. Pausa. Agora eu vou dar um pulo. E se tivesse algum sábio judeu aqui, ele já ia puxar a minha orelha. Que eu vou sair do literário e vou para o último nível, que é o quarto, que é Sod, que é o nível espiritual. O que é que os espíritos dizem quando falam do corpo espiritual?
o perispírito, sobretudo André Luiz. André Luiz diz assim: o nosso verdadeiro corpo físico é o perispírito. E ele tem tempo de duração. Ele não é como o espírito. Ele tem prazo de validade. Então ele envelhece e se acaba. Precisa ser renovado. Ele é o corpo físico. Em que sentido de corpo físico? Ele é o nosso corpo terreno. E o corpo biológico? Veste. O nosso corpo físico mesmo, esse corpo aqui, que dura menos ainda, ele é uma vestimenta desse corpo físico. Ele é uma condensação. É mais uma camada condensada. Mas o corpo terreno mesmo é o perispírito. Aí o que os espíritos dizem? Se for para outro lugar, para outro orbe, o que acontece? Tem que trocar a matéria de formação desse corpo. Por quê? Porque o perispírito dos terrenos, dos Adãos, é formado com os fluidos da terra, específicos da terra. Não é interessante isso? Então Bezerra de Menezes, doutor Bezerra, está sendo convidado a ir para Marte. Tem que trocar de perispírito. Porque o Adão de Marte não é o Adão da Terra. Nesse sentido espiritual. O corpo físico deles, que é o perispírito, lá, são outros elementos. Evidentemente, todos decorrentes das infinitas modificações que sofrem o fluido cósmico. É tudo fluido cósmico. Só que o fluido cósmico se modifica, meu amigo, de maneiras infinitas. Então, isso é lindo. Isso passa despercebido. Ou seja, o Adão, porque quem foi criado aqui? Aí eu volto para o capítulo 1. Volto para o capítulo 1. Quando vai falar aqui que criou o Adão, né? Está aqui. Tá a mesma coisa. Ah, não, estou lá na frente. Nossa, pulei aqui. Peraí, desculpa. Está aqui. Vaiomer Elohim. E disse Elohim. Não tem um nome. Não tem um nome próprio. Só está Elohim, que é deuses no plural. Façamos nascer Adão, Betsalmeno, a nossa de Tselem, de imagem, de molde. Façamos o homem de acordo com o nosso molde. Olha que interessante. E como a nossa semelhança, e que ele domine sobre o peixe do mar, sobre a ave do céu, sobre animais de toda a terra, sobre todo o réptil que rasteja sobre a terra, e criou o Elohim, o Adão, a imagem dele, a imagem de Deus, ele criou. Macho e fêmea o criou. O terreno. E aí quando você vai lá para o capítulo 3, aqui que eu queria chegar, importante.
ele vai dizer assim, ó. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até o teu retornar, até que você retorne, até o teu regresso para Adamá, para a terra. Então está vendo qual que é o problema de tradução? Porque a palavra aqui é Adamá, é sempre Adamá. Toda vez que fala de Adão, a palavra é Adamá, terra. Adão, Adamá. Aí você pega a tradução, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, aí ele põe solo, argila, terreno. Por que mudou? Se a palavra é a mesma. Até o teu retornar para Adamá. Por quê? Porque tu és a Afar, poeira. E para a poeira retornarás. Lá no capítulo 2 não diz que foi criado da poeira de Adamá? Do pó? A forma? A modelagem? A poeira de Adamá. E aí vale uma intervenção nossa aqui, né? Os antigos que escreveram esse texto aqui, eles não tinham esse vocabulário que a gente tem. Então você imagina a terra, algo muito concreto, né? Algo muito bruto, a terra. Mas o homem foi formado da poeira da terra. O que é a poeira? Lembra o ar. É uma coisa rarefeita. Rarefeita. Quando Kardec estava sistematizando o ensino dos espíritos, dando origem à codificação, também precisava de uma palavra maleável, né? Precisava de uma palavra maleável. O que tinha, assim, para a gente usar? De mais maleável? Fluido. Não é? Hoje nós já estamos mais sofisticados, né? Nós já estamos bem mais sofisticados. A gente não fala... usa WhatsApp, telefone, televisão. A gente fala em campo, energia. Então tá bom. Então nós podemos dizer que o Adão foi criado do fluido da terra, da energia da terra. E voltamos para o mesmo tema, da forma do Adão. Adamá. Ish, que é homem, no sentido de masculino, e Shá, que é feminino. Ish e Shá, as polaridades. Porque entrou no mundo da forma, tem polaridade. Essa é a regra do mundo das formas. Ajudou isso? Quer dizer, o texto é de uma beleza. É de uma beleza. Ele está brincando com palavras. O que a gente sente misericórdia mesmo, piedade, é quando a criatura pega uma tradução. Olha. É quando a criatura pega uma tradução e começa a interpretar a tradução na língua dela ao pé da letra. Porque se fizesse uma tradução, uma interpretação ao pé da letra do hebraico, que é o texto original, né? Teria 7 anos de perdão. Mas como a criatura não está pegando nem o texto original, está interpretando ao pé da letra a tradução, aí tem 70 vezes 7 de perdão. Porque aí a ignorância abundou com vontade. A gente percebe isso aqui. Então, ao jogo, Adão, o terreno. O terreno. O que isso é? Aí ele vai perguntar assim, mas... Nossa, Haroldo, mas esse estudo está parecendo assim, ficar procurando cabelo em ovo. Quer dizer, eu não estou vendo propósito nenhum nisso.
Isso aqui está parecendo um jogo de palavras, uma exibição intelectual. É. Então, vá lá em Paulo. E Paulo vai dizer assim: o primeiro Adão foi feito alma vivente. O segundo Adão, espírito que dá vida. E ele vai chamar Jesus, o que a gente chama que é o guia e modelo, de um segundo Adão. E agora? E agora? Quem achava que não precisava de Velho Testamento e queimou o Velho Testamento, não vai ter como estudar a carta de Paulo. Não tem como, porque não vai saber nem o que é Adão. Você entende? Imagina um avô que fala assim: não, para que Velho Testamento? Estuda só o Novo. Queimou o Velho Testamento. Então o filho dele nunca leu. E o neto vai estudar o Novo Testamento, mas ele nunca viu. Ele não sabe quem é Adão. É claro que eu estou fazendo uma brincadeira, bem irônica, né? Para responder: é preciso estudar o Velho Testamento? Não sei, o que você vai ler? Paulo? É aconselhável. Então, quando a gente olha, o primeiro homem, o homem primordial, e agora um segundo homem. Essa colocação de Jesus como esse segundo Adão é fundamental para o entendimento de todo o Novo Testamento, de toda a proposta. Os hebreus chamam esse Adão aqui de Adam Kadmon, o Adão primordial. Porque tem algo curioso nesse Adão. Agora, caminhando para o finalzinho dessa primeira incursão no sexto dia, tem algo bastante interessante aqui. Nós percebemos aqui que esse Adão é complexo. É complexo. Porque até agora, na criação, está dizendo assim: criou a planta, criou os répteis, criou os animais. Mas Deus chega para conversar com o réptil, com a planta, para estabelecer um relacionamento, para dar uma ordem. Então chega para a planta e fala assim: olha, planta, estou determinando para você, não faça isso, faça aquilo. Não existe isso. De tudo que foi criado, o único com o qual Deus vai conversar, vai se dirigir a ele, é o Adão. Então nós temos algo aqui curioso nesse Adão. Ele parte dele, compartilha com tudo mais, porque o Adão também tem carne. Entende? O Adão, ele é parte do Adão é irmão dos animais. Partilha do mesmo destino, da dor, da fragilidade, das vicissitudes, de tudo que é próprio do animal. Parte do Adão compartilha com o reino vegetal. Parte do Adão compartilha com tudo que é mineral. E nós constatamos isso examinando o nosso corpo. Quer dizer, se faltar potássio no seu corpo, você está perdido. Se faltar o elemento químico ferro, você fica com anemia. E aí você vai. A quantidade de bactérias, de micro-organismos que tem no nosso corpo, que garantem
o bom funcionamento dele. Então, o Adão é esse rei da criação, mas é um rei que tem que dominar, tem que ordenar, tem que controlar, mas ele mesmo é a síntese de toda a criação. Mas um detalhe, tem uma outra parte desse Adão que é surpreendente. Por quê? Porque uma parte desse Adão que não é forma, que não tem a ver com Adamá, com terra, é a parte que o faz alma vivente e que o torna imagem e semelhança do Criador. Portanto, Deus, vós sois deuses. Há uma parte que é criação, que é criatura, e há uma parte que é divina. E, em função dessa parte divina, ele é o que consegue entrar em relacionamento com Deus. É o único capaz de relacionar-se com Deus. Relacionar-se com Deus é religião. A verdadeira. A verdadeira religião é o relacionamento com Deus. Mas aí serão cenas dos próximos capítulos. E a gente já vê que essa segunda temporada vai pegar fogo, né? Vai ser boa. Vai ter até assassinato. Não é? Ah, sim. Nossa, hoje a gente está transmitindo de uma maneira assim, bem inusitada, não é? Pelo Facebook. Primeira live, né? E já tem 535 pessoas que estão acompanhando, a gente agradece. Na verdade, a gente faz isso para quem está aqui e para todos que estão acompanhando pela internet. E a gente sabe a força que esse veículo tem. Pessoas no mundo inteiro depois podem assistir, podem acompanhar, contribuir, sugerir, porque esse aqui é um estudo que nós estamos construindo, né? Nós estamos fazendo juntos, né? Então, muito obrigado. E quinta-feira que vem, se Deus quiser, no mesmo horário, no mesmo local, a gente dá sequência aí nessa segunda temporada, né? Não é Games of Thrones, não, mas é uma temporada bem turbinada, turbilhonada, né?